Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. É um prazer imenso estar aqui junto com o pastor Arno, Jussara, que tem acompanhado a nossa vida, a nossa família, desde lá atrás. A gente não vai. Eu já fiz 62 anos. Quero dizer, tem um agravante que diz que preto, quando pinta, tem 3 vezes 30. Mas imagina que meu filho Diego já está fazendo agora 43. E o Gerson, né, o pastor Diego, o pastor Gerson, lá da PIB do Maia, lá em São Paulo, e a missionária Joana, minha filha, que coordena o projeto a ONG, que chama Instituto Sonho, que hoje chega a atender 1.000 crianças da região da Cracolândia. Nós criamos esse projeto na época e a ideia era que pudéssemos agregar o chamado Filhos do Crack. Né? A gente estava lá, já tínhamos criado o projeto Cristolândia. Tempos depois, Deus fez brotar em meu coração para criar um projeto específico para a mulher, que naquela época deu o nome de Casa Rosa, que é a unidade feminina hoje da Cristolândia. Depois Diego criou o projeto Sonho de Mãe, que agrega mulheres com filhos. E aí o Gerson, o coro da Cristolândia, e Joana, o Instituto Sonho, que hoje trabalha. Depois você pode seguir nas redes sociais e você vai ver lá o Instituto Sonho, que hoje atende naquela região da Cracolândia cerca de 1.000 crianças ali no contraturno escolar, e tem vários projetos. Então, ali estamos servindo ao Senhor. Mas nada disso aconteceria se Deus não tivesse resgatado as nossas vidas. Tá? O pastor Arno e a Jussara logo no começo, quando ainda trabalhávamos no presídio Lemos de Brito, e criamos o projeto SOS Presídio da Convenção Batista Baiana. E Deus tem muito nos abençoado, porque antes de tudo isso, o Senhor nos resgatou das drogas, das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus mudou a nossa história. Mas eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir a sua Bíblia. Obrigado. Vou botar aqui. No Evangelho de João, no capítulo de número 12 e o verso de número 3. Eu vou ler o verso 1. Os irmãos vão poder contribuir lendo o verso de número 2. E em seguida eu vou estar lendo o verso de número 3. Quero te convidar para se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. E então, Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, marque na sua Bíblia. Por certo, você vai encontrar verdades tremendas que Deus vai trazer ao seu coração quando nós estamos pensando sobre família. E Deus restaurou a nossa casa. No Evangelho de João, capítulo 12, eu vou ler o verso 1, os irmãos vão contribuir lendo o verso de número 2, e em seguida eu vou ler o verso de número 3, que nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume.
Que Deus complete essa palavra nos nossos corações. Eu quero orar com você. Senhor, como é bom estarmos na tua presença. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Toda honra e toda glória pertence a ti, Senhor. Nós adentramos a tua casa nesse primeiro dia da semana para trazer-lhe a nossa oferta em forma de culto e de gratidão a ti. Recebe, Senhor, o culto que nós te ofertamos nessa noite. Já ouvimos poderosamente a tua fala, através dos cânticos de adoração, das leituras da tua palavra, da oração. E agora nós te suplicamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala-nos através da tua palavra. Desanuvia os nossos olhos, abre-nos o entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor ainda quer trazer aos nossos corações. Que possamos fazer uma leitura coerente da revelação da tua palavra, Senhor. E que ao final possamos dar-lhe uma resposta mediante o desafio que é a tua palavra para cada um de nós. E nós continuaremos rendendo a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que somente o teu nome seja exaltado, Pai. Nós te adoramos, agradecemos pelo dom da vida e o privilégio que temos de viver em família. Nós te rendemos toda a glória no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Meu querido irmão e irmã, que coisa boa estar aqui com você nesse dia que estamos finalizando o mês da família. Coisa boa é família. É um presente de Deus. Cantava a nossa irmã Sara com muita presteza. Mas nessa noite que a gente está finalizando o mês da família, o texto é muito claro. A gente podia pensar sobre a Páscoa, porque o texto começa falando-nos sobre a Páscoa. E então pensaríamos que Páscoa é libertação, saída, mudança. E eu comecei falando para você que o Senhor Jesus me libertou. Libertou a minha casa, a minha família, e que hoje nós somos libertos, porque o Senhor Jesus adentrou em nossa vida. E se nós fôssemos falar sobre a Páscoa, nós pensaríamos sobre isso e, por certo, Deus haveria de revelar a sua palavra aos nossos corações nessa noite e nós continuaríamos rendendo a Ele toda a honra e toda a glória. Mas não quero falar sobre isso com você nessa noite. O texto também fala que eles estavam em Betânia. Em Mateus 26, 6 fala sobre isso, Marcos 14, 3, que Jesus estava em Betânia. E é tão interessante pensarmos sobre isso, porque Betânia, esse nome, significa casa de aflição. E meu irmão, minha irmã, nós temos visto muitas casas que estão vivendo momentos, situações de aflições. E pensaríamos sobre a casa de aflição. E em Betânia, naquele lugar que chamava casa de aflição, lá estava Jesus, para mudar todo o quadro e toda a situação. E nós poderíamos pensar sobre isso, porque o texto fala-nos sobre isso. Mas ainda não é sobre isso que eu quero pensar com você rapidamente. O texto também diz que eles estavam na casa de Simão, o leproso. Verdade é que é sabido entre nós que o leproso ficava afastado do convívio social. Então, por certo, o texto está querendo dizer que ele é o ex-leproso, que fora curado pelo Senhor Jesus. E nós sabemos como a lepra deixa o corpo sem sensibilidade. E aí a gente podia pensar sobre isso, que tem uma lepra chamada pecado,
que tem nos afastado de Deus e tem tirado a nossa sensibilidade de nos aproximarmos dele cada dia, de vivermos uma vida fluente na tua presença, paulatinamente. Poderíamos falar sobre isso. O texto está falando que também estava Lázaro ali, à mesa, aquele que fora ressuscitado. E se nós fôssemos falar sobre isso, pensaríamos, irmão e irmã, que esse nome Lázaro quer dizer: o Senhor me tem ajudado. E nós poderíamos pensar sobre isso, porque Deus me tem ajudado. Deus vos tem ajudado. E a maior prova que Ele tem nos ajudado, que nós estamos aqui hoje, celebrando o nome dEle, porque Ele nos tem ajudado. E nós poderíamos pensar sobre isso. E Deus, por certo, falaria aos nossos corações. O texto também fala que estava lá Marta e estava Maria também. E nós podíamos pensar sobre Marta, porque nós estamos em pleno século XXI e a gente vive correndo. É uma correria sem igual. Parece que a nossa vida é movida pelo ativismo. Ontem nós estávamos em Feira de Santana para inaugurar o projeto missionário. Passamos o dia inteiro trabalhando, chegamos em casa quase 1h da manhã, 5h30 da manhã eu já estava saindo para Lagoinhas, e quando deu umas 2 horas chegando em casa, fui para o treinamento da minha igreja e agora cheguei aqui. Nossa vida é corrida, né? E podia pensar que a gente está vivendo um ativismo sem igual. E o Senhor Jesus foi capaz ainda de dizer: Marta, Marta, uma coisa só basta. Aquiete seu coração, Marta. Porque Maria escolheu a melhor parte. Estar aos pés de Jesus. E estar aos pés de Jesus é coisa fantástica. É beber aos pés dele. É estar ali o tempo inteiro, vivendo, aprendendo. E nós podíamos pensar sobre isso também. Mas eu não quero compartilhar sobre isso com você nessa noite. O texto diz, só a parte B do versículo 3. E a casa toda se encheu de um perfume. Eu quero pensar com você sobre isso nessa noite. O perfume da nossa casa. Na época que eu estudava, não faz muito tempo, tudo bem que eu já fiz 60 anos e algumas coisas, mas na época que eu estudava, meus pais, naquela época, diziam assim, todo mundo tem que estudar pela manhã, porque quando se estuda pela manhã, o aprendizado é melhor e tinha todo um pré-requisito para o estudo matutino. E a minha casa não fora diferente. Mas quando dava 11h30, meio-dia, eu estudava perto de casa, eu ia correndo para casa. Eu já começava a sentir o cheiro da comida da minha mãe, cozinheira, e morava assim no primeiro andar, e eu já ia, e quando chegava, já ia subindo as escadas, ali sentindo o cheiro da comida de mamãe. Entrava correndo, sentava à mesa e mamãe dizia, não, vai lavar as mãos, aquela coisa toda, todo o protocolo. Mas o cheiro apressava os meus passos para chegar logo em casa. Trabalhei durante 10 anos na Cracolândia. Plantamos, construímos o projeto Cristolândia, escrevi todo o manual operacional. A Cristolândia não é uma casa de recuperação, é um programa pedagógico de enfrentamento à dependência química dos batistas brasileiros. Trabalhei 18 anos no sistema prisional, 14 deles na penitenciária Lemos Brito. Depois estive diretora do Presídio de Mulheres no estado do Espírito Santo, onde trabalhei alguns anos ali. 10 anos trabalhamos lá na Cracolândia. Trabalhei contribuindo na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde.
E é gritante ver que as pessoas ficam protelando para retornar para casa. Eu quero pensar com você, meu irmão, minha irmã, quais são os atrativos que existem na sua casa, que impulsiona todos aqueles que são integrantes dela retornar a cada dia, viver no convívio familiar. Falei para vocês que quando eu estudava eu corria porque o atrativo naquela época era o cheiro da comida da mamãe. Quais são os atrativos que existem na sua casa, que impulsiona todo dia você voltar, viver em família, comungar a mesma fé, dentro do mesmo ambiente? Quais são os atrativos que existem em nossa casa? Muitas pessoas não gostam de voltar para casa. Durante o período que trabalhei dentro da Cracolândia, em São Paulo, vi várias crianças, adolescentes, jovens, que reagiam quando falávamos em retornar para casa, em situação de rua, em vulnerabilidade social. E quando se tratava-se desta fala, voltar para casa, era algo pesado. E eles ficavam protelando, sem querer retornar para casa, e vivendo pelas ruas. E eu fico imaginando, porque na região da Cracolândia ali, você via o fluxo de mais de 1.000 pessoas. Naquela época usando crack, hoje existem outras drogas mais fortes, K9, K12. E a gente fica pensando ali, quando via aquele fluxo, e a madrugada, quando chegava ali, o que mais me deixava pasma ali, quando chegava naquele ambiente de mais de 1.000 pessoas ali, de todas as faixas etárias, na drogadição, é que eles estavam usando a droga, chorando e cantando os cânticos que nós cantamos dentro das nossas igrejas, nas nossas celebrações. Porque cerca de 70% ou 80% daqueles que estão naquela região em situação de vulnerabilidade de rua passaram pelas nossas igrejas. Pasmem. Estela não gosta de voltar para casa, porque a sua casa tem cheiro de droga. Perguntei a Ellen, por que você não quer voltar para casa? E ela disse, eu não gosto de voltar para casa, minha casa tem cheiro de violência, violência intrafamiliar. Maria dizia, minha casa cheira a prostituição. Inclusive ela, garota de 14 anos, grávida. Acompanhei um caso de 5 irmãos, mas as meninas sempre chamavam-nos mais atenção. Então estava ali Aline, Monique, Júlia. Sua mãe fugiu e fugia de dentro de casa e saía na droga, na drogadição, no crack. E elas ficavam sentadas na rua, na calçada. Depois foram morar num abrigo, porque não tinha essa visão de voltar para casa, de convívio de casa. Toda casa possui um aroma espiritual. Existem lares que exalam paz, amor, comunhão e presença de Deus. Porém, existem casas onde o ambiente é pesado, por causa de atitudes, palavras, comportamentos que se produzem dentro de casa, e esse comportamento gera um odor dentro do lar. E nessa noite, eu quero pensar com você, qual é o perfume da sua casa? Você já parou para pensar sobre isso? Há poucos dias, não faz um mês, algo me chamou a atenção, talvez a você também, porque passou, inclusive, no Jornal Nacional, uma coisa que muitas pessoas ficaram pasmas. Um garoto de 17 anos, da cidade de Dias d'Ávila, foi morto
em um confronto, e quando a sua família estava ali chorando o luto, um grupo de outras pessoas entram e metralham o caixão. E quando eu vi aquela matéria, eu então fui pesquisar. Eu disse, gente, eu nunca vi um negócio desse. Talvez você também ficou tão pasmo quanto eu. Então eu fui pesquisar e eu vi um outro caso na cidade de Quaraci, a 8 quilômetros da cidade de Itabuna. Aconteceu o mesmo fato, mas nem com uma gravidade ainda maior, porque ainda atearam fogo. E aquela família ali, aqui não está aqui o mérito não é o que ele praticou, o delito, quem é ele, ou coisa dessa natureza. Aqui estamos pensando em uma família de luto, chorando a perda do seu ente querido. E essa fatalidade. E a gente fica pensando, aonde é que temos visto tantas coisas como essa? Aonde desencadeia todo esse sentimento? Talvez toda essa amargura, brutalidade, todo esse afronto. Trabalhando com pessoas na drogadição, eu posso dizer a você, sem medo de errar, que o grande problema não são as drogas. Não são as drogas, nem lícita nem ilícita. O maior problema está dentro do âmbito familiar. Cerca de 99%, sem medo de errar, dentro do sistema prisional. Porque o maior problema está focado, centrado dentro de casa. E quando nós estamos pensando no mês da família, no mês onde todo o nosso olhar volta-se para a nossa casa, é cabível pensarmos qual é o perfume da minha casa. O que sua casa cheira? Qual é o sentimento dos integrantes da sua casa? Qual é o aroma que permeia nesse ambiente? Existe casa que cheira a falta de oração, porque quando a gente não tem oração em casa, a casa fica sem a cobertura espiritual. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz, perseverai em oração, persevere. Nós precisamos orar. Quando a nossa casa, nós não temos o hábito de sentar à mesa, de orar, nós não temos o culto doméstico, a nossa casa está desprotegida. Está faltando algo em nossa casa. Existem casas que cheiram a indiferença. O pior frio dentro de casa não é o vento, é o coração frio, indiferente de cada um integrante dessa casa. Cada um aprendeu a viver dentro do seu próprio quadrado. Não se senta mais juntos, não comunga mais, não se conversa mais. A indiferença mata lentamente o relacionamento. Em Romanos capítulo 12, versículo 15 diz, regozijai-vos com os que se alegram. Nós precisamos pensar sobre a nossa casa. Existem casas que cheiram a falta de diálogo, famílias que se afastam, famílias que estão sempre se separando, quando não param para conversar, não sentam à mesa, não vivem a cumplicidade do relacionamento, onde um protege o outro. É sabido que o relacionamento é uma via de mão dupla, onde um precisa cuidar do outro. E os nossos filhos precisam estar protegidos, inseridos nesse contexto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, chega a dizer assim, todo homem seja pronto para ouvir. Meus irmãos, o diálogo
é uma ferramenta fantástica dentro do relacionamento a dois, porque nós precisamos exercer a conversação dentro do nosso lar, em família, porque muitas vezes nós estamos trabalhando e cuidando dos de fora até melhor do que cuidamos dos de dentro da nossa casa. Então, pasmem, que tudo que você faz fala mais forte do que o que você fala. Então, as suas atitudes falam mais alto do que o que você fala. Porque também, irmãos, nós precisamos viver em comunhão dentro da nossa casa. Mas existe casa que cheira aos desrespeito entre os familiares, é gritaria constante, onde há grito excessivo, o amor começa a escoar. Uma casa sem honra perde a leveza da bênção. E Provérbios 15:1 chega a dizer assim: a resposta branda desvia o furor. Em Êxodo 20:12 chega a dizer: honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Nossos adolescentes e jovens falaram-nos aqui com muita presteza sobre a honra. Nós precisamos pensar sobre isso. Qual é o perfume da sua casa? Existe casa que cheira a religião, vive de um jeito e prega outra coisa totalmente diferente. Os filhos orando, olhando o tempo inteiro. Tem alguns garotos na minha igreja que dizem assim: poxa, eu gostaria de morar dentro da igreja. Como eu queria morar dentro da igreja. Porque a casa que cheira a religião, nós estamos querendo cumprir tudo, falando, mas a nossa vida não condiz com aquilo que nós falamos. Existem pecados escondidos, coisas que estão ocultas, que vai afetando o relacionamento. E Lucas 8:17 chega a dizer: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mas existem casas que cheiram a lixo, a sujeira, a coisas velhas do passado, ressentimentos, raízes de amargura, coisas antigas. E quando eu penso nisso, eu lembro também da minha infância. Permita-me compartilhar com vocês. Meus pais, morávamos ali no Pero Vaz. Então, meus pais compraram uma casa lá no São Caetano. Um apartamento. E foi uma beleza, porque o sonho de todo mundo é ter a casa própria. E nessa casa tem 3 quartos. O quarto dos meus pais e o quarto que era meu e dos meus 3 irmãos. Porque na minha época, sempre vinha, tinha um tio chamado Domingão, que trazia sempre uma pessoa que vinha do interior e morava em nossa casa. Papai, oficial da Marinha, trabalhando na base naval de Aratu. Minha mãe, enfermeira, contadora, diretora de colégio, trabalhando em escola. E ela passava o dia inteiro trabalhando, 40 horas. E a minha casa teve algumas pessoas que passaram por lá. Teve uma moça que chamava Beluca, outra Neném. Mas a que mais chamou a minha atenção e dos meus irmãos era uma moça chamada Sônia. Tinha uma moça chamada Sônia. E Sônia foi morar em nossa casa e nós ficávamos os 4 no mesmo quarto, com 2 beliches. E tinha um quarto grande do janelão, que era o quarto de Sônia. E mamãe disse: Sônia vai dormir no quarto do janelão. E eu ficava pensando assim: poxa, aquele quarto do janelão era pra gente. E eu ficava fazendo um motinzinho com os meus irmãos. Olha, vamos fazer aqui uma aposta para quando Sônia for embora, a gente ver quem é que vai dormir no quarto do janelão, o quarto fresco da casa. Era o quarto de Sônia. E a gente ficava ali sempre arquitetando e planejando para quando Sônia for embora,
a gente ficava disputando já, eu e meus 3 irmãos, quem ia dormir no quarto de Sônia, o quarto do janelão. E ali fomos crescendo naquele ambiente ali, só apostando para ver se Sônia decolava na vida. E o tempo foi passando. Sônia estava no fundamental, depois ingressou no ensino médio. E quando Sônia já estava na faculdade, a gente estava de casa só torcendo. Vamos, Sônia! Vamos lá, Sônia, tá na hora. E aí Sônia começou a namorar. Eita, que foi uma festa lá em casa, né? Eu e meus 3 irmãos, agora vai, Sônia vai mesmo, o quarto do janelão é meu. Meus irmãos, a Sônia realmente noivou, casou e foi embora. E quando Sônia foi embora, a gente não tinha coragem de ir para o quarto de Sônia. Porque a gente entrava no quarto de Sônia, o quarto do janelão, que sonhávamos desde pequenininhos. E a gente ficava sentindo saudade de Sônia e a gente começava a chorar com saudade de Sônia. Quem é que entende? E o quarto ficava vazio, a gente já tinha se acostumado, dormia os 4 no mesmo quarto. E o quarto de Sônia estava lá, vazio, o quarto do janelão. E mamãe queria nos transferir 2 para lá e a gente ficava ali sem querer ir para o quarto de Sônia, estávamos lá, os 4 no mesmo quarto. E eu disse assim para os meus irmãos, já sei, para a mamãe parar de falar, eu já vou dar um fim para o quarto de Sônia, porque meu nome é Resolve. Meu nome é esse, Resolve. E aí eu comecei a dizer assim para os meus irmãos, vamos dar um fim para o quarto de Sônia. E a gente começou a chegar do colégio, pegar a mochila e colocava lá no quarto de Sônia. Na época do pastor Arno, que usava quichute, gente. Ninguém nem sabe o que é isso aí, né? Olha, lá atrás ele sabe o que é quichute. Aí chegávamos do colégio, a turma da minha idade, ou chegando à minha idade, que usou quichute na vida, lembrou agora, foi lá atrás. Lembrou, não foi? Usou conga, quichute, hoje você usa tênis. Ninguém sabe o que é isso, né? Aí chegávamos com o quichute do colégio e tirava lá no quarto de Sônia, lá mesmo ficava, no quarto de Sônia. Aí eu falei, gente, não, tem que botar mais coisa aí, porque vamos agora desafogar o quarto da gente, que era um quarto pequeno, tinha 2 beliches, a gente estava lá tudo apertado, eu e meus 4 irmãos. Aí vamos tirar o balde de roupa lavada. Todo mundo tem um balde de roupa lavada em casa, né? E eu peguei o balde de roupa lavada e coloquei lá. Aonde? No quarto de Sônia. Aí eu digo, já sei, vou pegar o balde de roupa suja também. Vou colocar lá no quarto de Sônia. Mas ainda tinha mais coisa naquela casa, uma casa que tinha muita coisa. Aí peguei a que a gente chama mesa de passar roupa, mas a gente chamava de cama de passar roupa. Aí peguei a mesa de passar roupa, coloquei aonde? No quarto de Sônia, o ferro de passar. Aí fui colocando. E tudo que eu fui achando que precisava dar um sentido para o quarto de Sônia, o quarto do janelão, eu fui colocando lá no quarto de Sônia. E aí o quarto de Sônia ficou cheio de coisa. Então, quando mamãe chegava no quarto de Sônia, que olhava e começava a reclamar com a gente, principalmente comigo, que tinha as ideias todas. Aí eu tive uma ideia. Eu fiz um cartaz bem grande de uma cartolina e coloquei lá, proibido entrar. Botei lá. Bem grande. Então, quando chegava... E fiz mais. Peguei a chave, tranquei e escondi a chave. Então, sempre que chegava alguém em nossa casa, mamãe começava a dizer assim, a mostrar a casa nova e tal. Aí chegava no quarto de Sônia, o cartaz estava lá, bem grande, proibido a entrada. E mamãe aí perguntava, Soraya, onde é que está a chave? Não, está com Sandra, está com Sâmara, está com Júnior. Moral da história, ninguém sabia onde estava a chave e a chave estava escondida. Eu escondia a tal da chave. Escondi a chave, né? Já estou ensinando. E crescemos assim.
Mas, meu irmão, minha irmã, eu descobri então que todo mundo tem um quarto de Sônia em casa. Aliás, todo mundo tem um quarto de Sônia no coração, que está cheio de coisa, de entulho, de ressentimentos, de raízes de amargura, de falta de perdão, que está tudo lá guardado no quarto de Sônia. E tem uma placa bem grande escrita assim: ninguém pode entrar. E o que é pior, a gente tranca esse quarto e guarda a chave, esconde a chave. E está tudo lá, guardado no quarto de Sônia. Por onde eu tenho passado, eu tenho visto pessoas que têm um quarto de Sônia dentro do coração. Eu tenho me deparado com tanta gente que tem um quarto de Sônia lotado de coisa velha. Raízes de amargura, ressentimento, luto, foi a doença inesperada que chegou, foram as decepções da vida, as frustrações, o trauma de infância. Está tudo lá guardado no quarto de Sônia. E tem uma placa bem grande lá escrita: ninguém pode entrar. E tem mais, a chave fica na mão, guardada. Naquele dia que a gente levanta assim, que não sabe dizer nem porquê, chorosa, choroso, relembrando do passado, do luto, das perdas, dos ressentimentos, da raiz da amargura, da traição. Pega a chave do quarto de Sônia, abre a chave, abre o quarto, entra lá, vê um monte de coisa velha, fica ruminando as coisas do passado, relembrando, e aí se debulha em lágrimas. Depois fecha a porta do quarto e sai de lá como nada tivesse acontecido. Existem casas que cheiram a isso, a coisa velha, a passado, a ressentimento, está tudo amontoado lá no quarto de Sônia, guardado, escondido, com uma placa bem grande. Ninguém pode entrar, nem Deus entra lá, gente. A chave está com você, a placa está bem grande lá, nem Deus entra, porque Ele não invade. Ele não é ladrão, nem salteador. Ele entra quando a gente convida. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer adentrar nesse quarto de Sônia aí. O Espírito Santo de Deus quer fazer uma faxinão aí, uma limpeza, quer limpar o quarto de Sônia, quer retirar toda a raiz de amargura, todo o ressentimento, toda a mágoa, todo o trauma. Trauma do pai, trauma da mãe, ressentimento. O Espírito Santo de Deus quer fazer uma limpeza no quarto de Sônia. Quer limpar o quarto de Sônia hoje. E quer transformar, tirar a placa lá, você abre, mas só se você abrir. Se você tira o cartaz, só pode entrar se você tirar o cartaz e abrir a porta. Porque o Espírito Santo quer fazer uma limpeza e transformar o quarto de Sônia em um quarto de guerra, um quarto de oração, um lugar de renovo, de mudança, de transformação. As coisas velhas já passaram, porque tudo se fez novo. É só você pensar, a gente está querendo viver o novo de Deus, nós somos sobreviventes da Covid. Nós sobrevivemos. Nós ultrapassamos, nós estamos tudo no lucro. Tudo na bênção. Mas ainda tem gente trancafiado aí no quarto de Sônia, relembrando do passado, de tantas coisas que não foram resolvidas, tantas coisas que ficaram pendentes. O Espírito Santo quer fazer uma limpeza nessa casa interior nossa, porque o odre precisa estar novo para receber o vinho novo. O vinho novo está aí à porta, mas ele só vai compor se o odre estiver novo. Porque quando o odre está velho, o vinho novo ao chegar rompe. Jesus está dizendo assim, precisa fazer uma limpeza. Uma limpeza
Tire a placa lá, não pode entrar. Abra a porta do quarto de Sônia. Deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza. Hoje é dia de recomeço, de mudança, de expurgar todas as coisas velhas do passado. Sua casa ainda está cheirando a coisa velha. Abra a porta do quarto de Sônia. Existe casa, irmão, irmã, que cheira a doença. É como um hospital geral. Você já foi no hospital? Tem casa que cheira a doença, onde tem pessoas que já estão literalmente na UTI. Outros estão no leito, feridos, doentes da alma, doentes com a igreja, com a família, com o mundo. Eu tenho 45 anos de casada. Sou apaixonada pelo meu marido. Ao longo desses 45 anos, olha que a gente tem vivido muita coisa. Falei para você, ele, além de viciado em drogas, traficante de arma, traficante de drogas, foi preso mais de 25 vezes, tem os 10 dedos quebrados de tortura atrás das grades. Foi corpo fechado. Mas um dia ele conheceu a Cristo. E o que eu mais me apaixono no meu marido, depois de 45 anos de casada, que eu já vi tendo crise com tudo. Eu já vi crise financeira. Eu já vi crise com a doença quando detectamos nossa filha caçula acometida pelo câncer. Eu já vi com crise existencial, emocional, mas nunca vi meu marido com crise com Deus. E eu me apaixono por isso. Porque a gente é cabível ter crise. Nós estamos em uma era de crise. O século XXI é a era onde se aflora a crise, realmente. Mas nunca crise com Deus. Crise com Deus não, irmão. Isso não existe. Não pode ter crise com Deus. Não pode ter crise de não vir para a igreja. Não vir cultuar a Deus, não participar da escola bíblica, do culto de oração. Crise com Deus não é cabível, porque a gente pode até ter crise, mas nunca com Deus, irmãos. Porque Ele é fiel, tem cuidado de nós, está conosco em todo o tempo. Então a gente pode até ter crise, mas nunca crise com Deus. Nunca crise com Deus. E eu faço um parêntese aqui, trazendo a sua e a minha memória, lembrando-nos do profeta Isaías, que no momento de crise, quando ele adentra no templo, porque na crise, o último lugar que muita gente quer ir é para a igreja. É com Deus, falar com Deus, orar a Deus, buscar a face de Deus. Mas é nessa hora que a gente tem que fazer tudo isso. Não, o negócio parece que é diferente. Nessa hora todo mundo se afasta e eu aprendo com Isaías que no momento de crise, de luto, depois da morte do rei, ele adentra o templo. Ele estava lá e ele então vê visivelmente, ele tem a visão que Deus continua assentado no trono. Pode vir a crise que for, o problema que for, a dificuldade que o for, Deus ainda continua assentado no trono. Aleluia! Na gestão de tudo, no controle de todas as coisas. Por isso que a gente não tem crise com Deus. Ele está no trono. Ele governa, rege, como diz Langston, tudo. Ele está no controle. Isaías, então, aprendeu, e eu, ao ler, aprendi também que não tem crise. Ele está no controle. Mas tem casas que cheiram críticas excessivas, murmuração. Eu tinha uma vizinha, não vou nem dizer o nome que está filmando aí, porque aquela vizinha que quando ela chegava, você já sabia, ela só murmurava. Gente, a murmuração o tempo inteiro. A murmuração expressa ingratidão, incredulidade, ceticismo e rebeldia a Deus.
palavras negativas adoecem o nosso ambiente. Em Coríntios 10:10 diz: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem casas de crítica, critica o menino, a pessoa não sonha mais, os sonhos foram furtados pelas críticas, murmuração o tempo inteiro. Então, tem gente que é assim, a gente fica correndo dessas pessoas. E, às vezes, a gente está com esse mesmo comportamento dentro da nossa casa. Comportamento aprendido pelos nossos filhos. Na minha casa, como eu me converti. Recentemente, eu estava falando lá em Açu, e uma moça, mãe jovem, me perguntou assim: irmã, a irmã foi viciada em droga? Fui. Seu marido também foi. Seus filhos hoje estão todos no ministério, todo mundo servindo a Deus, suas netas, todo mundo. Qual foi o segredo? Eu digo, segredo? Na minha casa ninguém fala de pastor, ninguém fala de igreja, ninguém fala de irmão. A minha casa é lugar de bênção. E ela disse, pronto, estou anotando aqui para fazer o mesmo na minha casa. Eu digo, resolve. Isso resolve. A gente vai fazer o outro culto em casa para tecer os comentários dos irmãos da pregação, disso, daquilo outro. Não, irmãos. Efésios 4:29 diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. A minha casa cheirava um quartel-general. Papai oficial da Marinha. Essa era a minha casa. Eu cresci na casa que era um quartel-general. Papai, de segunda a segunda, nós acordávamos 5 horas da manhã. Ele batendo na porta e gritando, alvorada! É verdade, tudo que eu estou falando aqui é verdade. Era um quartel-general. E eu descobri, irmão, que tem muitas casas que também parecem um quartel-general. Tem hora para tudo, não tem flexibilidade. Nós somos tão flexíveis com as pessoas fora da nossa casa. Mas na nossa casa a gente impõe tudo, é horário. É assim. Não tem flexibilidade, conversação. A minha casa era assim. Quando a gente andava descalço, e eu gostava e gosto ainda de andar descalço, papai falava, levanta o pé. E eu levantava o pé e tomava bolo na sola dos pés. Quartel-general. Qual é o perfume de sua casa? Você já parou para pensar sobre isso? Existe casa que cheira a falta de gratidão. Porque nessa casa está a ausência da palavra de Deus, a ausência da presença de Deus. E o Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A ausência da presença de Deus é quando nós não temos gratidão, todas as conquistas que temos dentro do nosso lar. É para a gente externar a nossa gratidão a Deus todos os dias, ao abrirmos os olhos. É motivo de gratidão, irmão. Pelo seu emprego, por tudo quanto Deus está construindo, o crescimento dos nossos filhos, filhos que ainda têm os seus pais. O viver em família. O salmista chega a dizer com muita propriedade no Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, é tudo em vão. Existem casas que cheiram a culpa, ressentimentos, todos ficam se culpando o tempo inteiro, mas existem casas que cheiram a falta de perdão, mentira dentro do lar. Qual é o perfume da sua casa? Pare para pensar. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos
dentro da nossa casa. Quando o meu filho pensa sobre a minha casa, quando seu filho, seus netos pensam sobre a sua casa, qual é o perfume de sua casa? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: Eis que estou à porta, batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Na visão de Jesus, lá escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus comparou a relação conosco como de um hóspede que recebemos em casa para jantar. Ele estava falando para a igreja de Laodiceia, onde pessoas se achavam tão independentes, tão altivas, que tinham esquecido que de tudo a coisa mais importante é a presença de Jesus. E eles precisavam se arrepender e dedicar a sua vida a Cristo. A Bíblia chega a dizer que há um perigo muito grande em resistir à fala de Deus. E chega a dizer de tal forma que quando ouvires a palavra de Deus, mas o rejeitamos e escolhemos não crer no nosso coração, endurecemos o nosso coração. Hebreus 3,15, a incredulidade impede-nos. Por isso, se hoje você ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, não endureça seu coração. Deixe ele entrar e deixe ele fazer morada. Ele falou para a igreja que ele estava batendo na porta, ele queria entrar. Parece um paradoxo, mas existem muitas casas que Jesus está batendo, querendo entrar. E não consegue entrar, está do lado de fora. Nós estamos celebrando, cantando, louvando, mas ele não conseguiu ainda entrar em nossa casa. E ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. É a mesma história do quarto de Sônia. Eu vou entrar e vou cear com você. Porque quando Jesus entra na casa, a vida muda. O ambiente muda, as palavras mudam, o relacionamento muda, o cheiro do ambiente muda. Quando Jesus entra na casa. Se nada disso ainda aconteceu, ou ainda está processo de acontecer em sua casa, é porque ele está batendo a porta querendo entrar. Deixe Jesus adentrar em sua casa nessa noite. Que assim seja. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Ele está à porta, batendo, querendo entrar. Feche seus olhos. Faça uma breve reflexão. O Espírito Santo de Deus nos trouxe hoje aqui para que nós pudéssemos pensar sobre a nossa casa. A você, jovem, adolescente, também criança, como você tem contribuído no aroma do perfume do seu lar, na honra, na obediência, no temor a Deus, na vida devocional. Não é uma vida dominical, é uma vida cotidiana, devocional, é a cobertura espiritual dentro da nossa casa. Qual é o perfume de sua casa? Eu quero orar por você. E se você nessa noite entendeu o que Deus está falando, né? Eu orei no começo, pedi: Senhor, nós queremos lhe dar uma resposta no final, mediante o desafio que é a sua palavra. E se você nessa noite compreendeu e quer pedir a Deus: Senhor, perfume minha casa. Eu quero mudança dentro do meu lar. Eu quero mudança na minha família.
Eu quero ser o integrante que vai iniciar para que essa mudança aconteça. Se você nessa noite quer fazer esse compromisso com Deus, eu vou lhe desafiar ainda mais. Ele disse: se coloque de pé, falou com Ezequiel. Fique de pé e eu falarei contigo. Se você nessa noite reconhece diante de Deus que precisa haver mudança, que o cheiro da sua casa precisa ser transformado, modificado pela presença do Senhor Jesus, que está batendo a porta, querendo entrar. Eu quero orar por você, quero te convidar, lhe desafiar, se colocar em pé. E nesse gesto você está clamando ao Senhor: Senhor, mude a minha casa. Muda, Senhor. Muda. Às vezes, essa mudança tem que começar por você e por mim. Se você quer nessa noite fazer essa oração junto comigo, eu quero lhe desafiar. Se coloque em pé e diga isso para Deus. Esse é seu momento com Deus. Que Deus abençoe você. Pode ficar em pé. Não tenha vergonha, não. Vergonha é nós permanecermos do jeito que nós estamos vivendo. Libertação é quando nós confessamos e suplicamos ao Senhor: muda, Senhor, muda a minha casa, muda a minha família. A mudança começa a partir de mim. A partir de mim. Ele está batendo na porta e querendo entrar. Tira a placa do quarto de Sônia lá, abre essa porta lá, deixa o Espírito Santo fazer a varredura, a limpeza e transformar e mudar. Se também hoje você que está aqui, permaneça com seus olhos fechados. E você que está visitando aqui nessa noite, além de se colocar em pé, você quer fazer um pacto com Deus, uma aliança, quer sair daqui e dizer assim: eu quero levar Jesus comigo hoje para minha casa. Eu não só quero abrir a porta para ele estar, não quero que ele seja um visitante na minha casa, não, que ele me visite. Tem gente que está pedindo: me visita, Senhor. Não, eu quero que ele seja integrante do meu lar. Eu quero que ele more dentro da minha casa. Eu quero que ele domine o ambiente. E que todos que estão no ambiente possam sentir o aroma de Cristo dentro da nossa casa. E se você que está aqui nessa noite, porventura se afastou do caminho do Senhor, deu um tempo, é hora de voltar, é hora de se reconciliar, ou de fazer um pacto, uma aliança com Deus nessa noite. Então você tem a dupla honra. Pode depois procurar o pastor, a irmã Jussara, os líderes aqui e dizer: olha, hoje eu não só estou pedindo a ele para perfumar a minha casa, mas eu quero levar ele comigo. Eu quero permanecer com ele na minha casa, na minha família. A minha casa mudou, porque eu descobri que o perfume de Cristo é o segredo para a restauração do nosso lar. Eu quero convidar o pastor Arno, pronto, o sacerdote, para que esteja orando por mim, por vocês, para que o Senhor nos abençoe e complete essa palavra em os nossos corações.